E aí, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala comigo. Vamos embora para o Start Day? Tá começando a festa, tá começando a história, tá começando o jogo. Isso aí. Gratidão. Vamos exercer a nossa gratidão nas primeiras horas do dia? Muito bom, né? Muito bom a gente acordar já na presença do Pai. Muito bom a gente acordar fazendo a vontade de Deus. Muito bom. E aí, como foi o dia ontem sem redes sociais, hein? Desafiante, né, para você, para muita gente. Dia sem rede social. Praticamente mais quase que 12 horas aí sem rede social. Muita gente tendo ataque epilético, ficando doente aí, passando mal. Você, como é que você se comportou com isso? Como é que você liderou a tua equipe? Que líder você é? Que tipo de líder você é? Você é o líder ou você é chefe? Quem é você? Como é que você se comportou antes com a tua equipe, sem as redes sociais? Talvez o seu negócio já esteja totalmente levado, adaptado para as redes sociais. Como é que você se adaptou? O que você fez? Qual foi o seu maior desafio no dia de ontem? Depois daquela pane aí do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Fala para mim. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Que tipo de líder você é? Qual é você? Que líder você é? Principalmente no reino. Qual o poder que você representa? E hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que é o evangelho que a gente está estudando, examinando nessa temporada, tá? O meu Instagram está aqui, por quê? Meu Instagram está aqui. Eu já quero te fazer um convite. São dois convites que eu quero te fazer logo agora. Que é você estar comigo após essa live aqui, lá no Instagram, às 7h30, 7h30, para a gente continuar, mas aí a gente já está examinando o livro do Gênesis, isso mesmo, também no capítulo 23 do livro de Gênesis, quero te convidar para você estar lá, então entra lá no Instagram, claro, depois, tá? Não entra agora não, depois que terminar aqui, você vai lá no Instagram, Alberto Mendonça Oficial, e 7h30, a gente vai estar juntinho lá para poder fazer um exame também, fazer uma varredura ali do capítulo 23 do livro do Gênesis, princípio de todas as coisas. E aqui eu quero te convidar para você, simplesmente, se inscrever no canal. Aqui embaixo, aqui, ó. Se inscreve no canal, dá o teu like e ativa o sininho das notificações. Pra você não perder nada. Deixando o teu like também já é uma forma de você já ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então, vamos começar já a se movimentar. A gente percebeu ontem, conversando um pouquinho sobre o capítulo 22, que Deus quer que nós estejamos nos movimentando, em movimento. Deus usa quem está em movimento. Quem está em movimento, Deus pega, vem, larga o que você está fazendo e vem. Mas Ele quer que você esteja em movimento. Porque parado, membro parado atrofia. Então, Ele quer que você esteja em movimento. E hoje a gente vai entender como agora ele começa a lapidar. Na verdade, a gente já vem trabalhando isso, né? Ele vem mostrando ali toda uma teoria, ele leva para a sala de aula, mostra a teoria, depois ele vai para a prática e mostra na prática como isso tudo funciona junto com o povo. E aí, para os discípulos justamente entenderem, compreenderem na teoria e na prática como é ter comunhão com o Pai na teoria e como é ter comunhão com o Pai na prática. E aí, qual é o campo que a gente tem que sair agora? Não sei, você já tá na prática? Ainda está na teoria? Tem muito tempo que está na teoria? Sai da teoria. Começa a se movimentar para a prática. É rápido, é objetivo. Teoria objetiva, agora mais é prática. Prática, prática, prática. O evangelho é na prática. É aquele assim, trocar o pneu do carro andando, fazer, tô com medo, faz com medo mesmo. Não sei fazer, faz sem saber mesmo, que no meio do caminho você aprende. É assim, mas é confiando em um só, que é o Pai. A diferença total que ele fazia em tudo que ele fez, ele mostrou, era a confiança no Pai. Simples e objetivo. Ele não tinha outra fórmula. A fórmula dele era a fé, era a dependência do Pai.
E ele entendia que por ele mesmo, ele ia ficar sempre na barreira do medo. Por ele mesmo, ele não ia para a prática. Por ele mesmo, ele ia botar o obstáculo do medo, o obstáculo do não sei, o obstáculo do não consigo, o obstáculo não dá, é difícil. Por ele próprio, ele ia fazer. Que a nossa natureza, ela vai levar isso. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para o Pai, que fala assim, ó, você tudo pode em mim que te fortaleço. Quando eu olho para ele e falo assim, não temas, meu filho, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento. Quando eu olho para ele e falo assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho do reino a toda nação, língua e povo. Quando eu olho para ele dizendo assim, ó, eis que estou convosco até a consumação do século. Tá percebendo? As coisas mudam. Agora, eu tenho que pegar isso tudo que ele me fala e entender que é uma verdade. E entender que verdadeiramente funciona. Filho, quando você bater, vai se abrir. Quando você buscar, vai achar. Tudo que você pedir em meu nome, eu te darei. Aí eu fico duvidando. A dúvida é a falta do grãozinho de mostarda, da nossa pequena fé. Homens de pequena fé. Mas na sua pequena fé é que ele quer te usar. É o primeiro passo que você dá, ele quer te usar. Então, esse é o momento. E a gente vai hoje entender como Jesus era o chefe ou ele se comportava como líder. E aí a gente vai entender quem era o chefe e quem era o líder. E qual é a diferença disso. Então, fica ligado aí. Vamos junto, que está só começando o capítulo 23. Então, pega aí, capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Vamos juntos. Bom dia, minha amore. Ela está aqui. Vão chegando, vamos compartilhando aí a live para todo mundo, deixando o teu like aí, se inscrevendo e vamos para o texto. Vamos lá, para o texto. Textão. Deixa eu só consertar esse trem aqui. Aí, garoto. Um fio aqui que tá meio dobrado aqui. Pode ficar dobrado não, senão ele dá ruim, né? Aqui ele quebra aí, dá ruim, dá ruim. Vamos lá, então. Capítulo 23 diz assim, ó. Mais uma vez, Jesus vindo daquela penúria ali com os fariseus e escribas que estavam todo o tempo querendo arrumar ideia para poder acusar Jesus. E mais uma vez eles estão aqui, ó. A última batalha de Cristo com eles aqui foi que eles simplesmente chegaram para Jesus e falaram assim, ó, quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles, no capítulo 41, versículo 41 do capítulo 22. Jesus perguntou a eles o que vocês pensam sobre o Messias, de quem ele é descendente. Aí eles entraram nessa questão, que eles seriam descendentes de Davi, aquela coisa toda. E aí Jesus chamou elas à responsabilidade. Se eu sou descendente de Davi, então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Porque Davi disse, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? E aí eles trazem aqui uma polêmica em cima dos próprios pensamentos dos fariseus, a qual eles queriam tratar Jesus com a inteligência deles, pegar Jesus na sua própria astúcia, na sua própria inteligência. Só que Jesus não usava somente a inteligência dele, ele usava a inteligência atrelado com a sabedoria do Pai do céu. Aí, meu amigo, a inteligência do ser humano é só tolice diante da sabedoria de Deus. Então, você que se acha muito inteligente, que é só inteligente, as suas atitudes vão ser somente de um tolo. Agora, se você buscar a sabedoria do alto para poder unir com a sua inteligência, que você foi dotado de muita inteligência por estudar, por buscar muitos conhecimentos e muitas coisas, aí sim, aí vai ter significado. Até então, são só coisas humanas da inteligência. Porque às vezes eu vou buscar tanta coisa
eu vou buscar tanta filosofia, tanta ciência, tantas situações, mas é que o homem determinou. E quando eu percebo que não é só disso, eu preciso entender das coisas do reino, eu preciso entender do mundo espiritual, do mundo natural, a qual ele criou todas as coisas, aí sim começa a ter sentido. Jesus traz simplesmente, fala para esse homem, olha para o lado racional, pensa comigo, pensa, seu bando de animal, vocês estão aqui, só querendo me acusar, só querendo fazer coisas negativas, só querendo dar mau exemplo para o povo, então pensa comigo, e aí vocês tomam as suas conclusões aí. Aí ele agora entra no capítulo 23. O que acontece no capítulo 23? Mais uma forma de Jesus mostrar para eles que eles estão errados. Mas ele quer mostrar diante de quê? De todo mundo, da sociedade também. Para o povo entender quem era eles. Porque eles estavam ali querendo acusar Jesus, mas Jesus estava querendo educar o povo, educar a todos, principalmente eles também. E para isso, ele tinha que botar o quê? Separar quem é quem. Quem está certo e quem está errado. Porque ele sabia o momento que estava vindo a se cumprir naquele exato, naquela situação. Que era ele ir ser preso, morto. Tanto que ele avisou os discípulos lá atrás: eu vou entrar em Jerusalém, eles vão me prender, eles vão me açoitar, e é necessário que isso tudo aconteça. Acorda, vigia. E estava acontecendo. E aí eu tenho que me colocar agora, o que está acontecendo aqui, nesse momento, ao meu redor? Jesus está me alertando, tem coisas acontecendo, filho. Levanta a cabeça, se prepara, vigia, fica ligado. Está aparecendo falsos cristos, falsos profetas, fome, epidemia, morte. Opa, o que é isso? Ele falou que isso tudo está acontecendo. Então eu tenho que tenho que me colocar aqui. Naquele momento, ele estava educando as multidões e os fariseus e os discípulos. Agora ele está educando a quem? A mim e a você. Eles já passaram, já viveram, já estão aguardando ali. Aqueles que decidiram estar na presença de Cristo e continuar na presença dele e fazer a vontade do Pai, estão aguardando a volta de Jesus no pó da terra. Agora, eu e você temos que continuar aqui. Então, eu preciso me encaixar no texto como a ministério da minha vida, onde está todo mundo me olhando, porque eu assumi uma responsabilidade que me denomino cristão, e agora todo mundo está querendo enxergar o Cristo em mim. Como é que as pessoas vão enxergar o Cristo em mim? Pelos meus frutos, pelo que eu estou refletindo. Eu sou imagem e semelhança dele. Então, como imagem e semelhança dele, eu preciso refletir o quê? O reino. Eu preciso refletir a Cristo. Eu não preciso refletir uma placa de uma religião. Não é isso. Se as pessoas conseguem te enxergar que você é da igreja tal, da igreja A, da igreja B, do local tal, local B, tá tudo errado. Significa que você está simplesmente refletindo só aquela representação, daquele corpo doutrinário, daquele monte de regras estabelecidas por homens. Agora, se as pessoas estão reconhecendo você como um servo, como um filho amado, como um filho de Deus, como imagem e semelhança, ali vai um cristão, aí é diferente. Aí sim, você está conseguindo ser a luz do mundo, o sal da terra. Ah, é difícil? Não é difícil, não. Né? É só fazer o que as escrituras pedem. Examine as escrituras, porque julga ter nela a vida eterna. Você está examinando a vida do teu pastor, do teu padre, do teu líder. Não adianta. Você vai refletir a imagem dele. Se ele erra, você fica triste, chateado, sai do local de culto. Se alguém erra ao teu redor, você fica triste, chateado, porque estou vendo muito erro. Então, você está examinando quem? Você está examinando a vida das pessoas, não a vida de Cristo. E aí, como é que você quer chegar ao nível, patamar de Cristo, se você não está examinando a vida dele? Não tem sentido. Está percebendo? Essa é a grande diferença. E aí, ele está aqui mais uma vez, ele traz essa lição para os discípulos, para eles. Olha só. Capítulo 23, ele diz assim: ó, então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Educação. E ele fala para mim, a multidão aqui é Roberto, Rose, Márcia, Gustavo, Marlene, Adriana, Francisco, José, Marcelo. Você
todo mundo que está passando aqui. Todo mundo. Ele fala para mim, para você hoje, educando. Alberto, olha só. Ele disse, os mestres da lei, esses que dizem mestre aí fora, os fariseus, têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Você está percebendo? Preste atenção na continuação da leitura. Você vai perceber alguns detalhes. Eles não fazem o que ensinam. Marca aí na tua Bíblia. Eles, os fariseus, eles quem? Os fariseus, os mestres da lei. Os seus mestres da lei aí, fazem o que ensinam? Então, fica ligado aí. De lei de Moisés, eles sabem. De lei de Moisés, eles sabem de qual é salteado, tanto que eles criaram até mais um pouquinho para poder ajudar Moisés. Eles botaram mais 600 leis só em cima do sábado, só para poder escravizar o povo, para poder alienar o povo sobre a respeito do sábado. O sábado é uma bênção, é na mão dos fariseus e dos mestres da lei se torna uma maldição, se torna um fardo absurdo. E aí se torna legalista, né? O cristão, em vez de ser cristão, se torna um legalista, se torna um mestre da lei. Aí ele fala assim, porém, vocês não devem obedecer, seguir, porém, vocês não imitem as suas ações, agir, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e se põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes, lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros da família, de uma família, e tem somente um mestre. Quem é esse mestre? Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante, aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Você está percebendo aqui alguns detalhezinhos que faz diferença? E eu trago para minha mente aqui, para as coisas de hoje, eu falo assim, caramba, tudo a ver, né? Tudo a ver. Fazem, falam e não fazem. É muito fácil. Ficar de púlpito gritando, pregando, falando. Na hora de botar em prática. Não faz. Pega fardo pesado e carrega, bota nas tuas costas. Ó, você tem que fazer a meta tal, e não quero saber. Tem que fazer. Se não fizer, você vai estar em débito com Deus. Coloca esse fardo nas tuas costas. Não quer saber quem é você, qual é a sua capacidade psíquica, mental, espiritual. Não te instrui para isso. E você fica aí igual um louco, desesperado, porque tem que cumprir aquilo. No final das contas, você se esconde, né? Porque você não consegue cumprir. O que você faz? Esconde, se esconde, não volta nunca mais lá. E aí você começa a pegar o quê? Um ranço daquele lugar, daquelas pessoas, mas simplesmente para poder camuflar o teu erro e o medo. E ele continua.
tudo que eles fazem é para serem vistos nas praças. Eles gostam disso. Eles gostam de fazer questão, de estar bem vestido, de mostrar suas melhores roupas, melhores formas de poder se comportar, apresentar tá todos nas praças falando. É vaidoso, né? A vaidade toma conta do ser humano. Você está conseguindo observar aí algumas questões, algumas situações dessa? Aqui eram os mestres da lei e os fariseus. Qual é a diferença? Que tipo de líder você está sendo? O líder que arrasta pelo exemplo ou o líder que simplesmente usa como chefe, manda fazer, faz os iguais os chefes da lei, os escribas e os fariseus? Vai fazer. Você tem que fazer. Se você não fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Que tipo de líder você tem sido? Que tipo de líder você tem sido dentro da sua casa? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Que tipo de representatividade do céu você tem sido no meio que você está inserido? Na sociedade, nos seus negócios? É bonito pegar lindos textos de livros maravilhosos e quando você colocar na tua vida, você adapta totalmente ao contrário? É bonito ver a Bíblia falando sobre fidelidade, sobre mordomia, administração da vida, administração dos bens e recursos do céu e dos seus recursos. E na hora que você tem que fazer isso no seu dia a dia, você se adapta à situação que você está vivendo. Se tem um erro, você não fala, porque você talvez vai perder algumas questões financeiras, alguns milhões, milhares de reais, ou até meios de dólares. E aí, que líder você tem sido? Ou você simplesmente é um chefe que tem medo como os fariseus e os escribas tinham, né? Eles se achavam os principais da sinagoga, então para isso eles não deixavam ninguém crescer maior do que eles. Eles tinham medo de perder o seu posto. Quando chega Jesus, agora fazendo todo esse milagre, mostrando como fazer, mostrando como faz e fazendo para poder dar o exemplo, eles se sentem ameaçados, porque eles nunca fizeram isso. E agora o que eles têm que fazer? Tirar o Jesus de cena. Não, esse não é o Messias. E eles sabiam que ele era o Messias. Eles sabiam que ele era profeta. Eles sabiam que ele era a profecia se cumprindo. Mas e agora? O trono deles está ameaçado. O que você faz quando o seu trono está ameaçado? Você tenta tirar as pessoas do seu caminho? Ou você simplesmente aceita que você precisa se desenvolver mais? Que você se estagnou? Que você parou no tempo? Como é que você tem reagido às adversidades da vida? Como é que você tem reagido às adversidades de você como um líder? Você tem se comportado como um chefe ou como um líder? O chefe é aquele que vai só mandando fazer e bota todo mundo na frente. Lembra de Davi? Davi, algum momento, ele era líder. Ele estava na frente da batalha. Ele estava ali lutando com o povo. Ele estava guerreando. Ele estava lá com a espada em punho. Mas em um dado momento que ele se deixou levar por Betseba e olhar Betseba e começar a cobiçar Betseba, o que ele fez? Ele se tornou um chefe do palácio e mandou todo mundo ir para a batalha. O chefe é esse, que fica dentro do palácio, sentado na cadeira, lá no seu trono, e manda todo mundo ir para a batalha, e dá fardos que normalmente nem todo mundo consegue carregar. Te coloca metas nas suas costas que você não tem capacidade para cumprir, porque ele não te capacitou para isso. Você é um neófito, vamos botar assim, entre aspas, na fé. Você não conhece nada de Bíblia e chega lá na rua, muitas das vezes, você é envergonhado por pessoas que têm um pouco mais de conhecimento que você. E o diabo, sabendo disso, ele usa essas pessoas para te atacar. E aí você se sente o lixo do lixo do lixo e fala assim, isso não é para mim. Se sente humilhado, rejeitado, magoado, volta triste por conta de um chefe, não de um líder. Quem é que quem é que você está sendo colocando como seu representante? Como é que você está assumindo isso?
Você está abrindo a boca para falar de homens. O meu pastor, o meu padre, o meu papa, o meu líder. Quem é que você está fazendo isso? Cuidado. A Bíblia está chamando a atenção para a gente poder ficar esperto de algumas coisas. Ele sabe, ele fala logo, os mestres da lei e os fariseus, eles têm autoridade para explicar da lei de Moisés. Da lei de Moisés eles sabem de qual é salteado. Mas tudo da lei de Moisés continua assim, em cumprimento depois da minha chegada, principalmente agora, depois da minha morte. Muita coisa vai mudar, principalmente a parte cerimonial. Agora, das leis do céu, da lei do reino, ele fala? Não, por isso que eles dão fardo pesado para todo mundo carregar e não estão nem aí. Então, tem autoridade para falar sobre algumas coisas, que eles se especializaram naquilo. Mas para falar de mim, eles não têm autoridade. Para falar do reino, eles não têm autoridade. Então, não dá. Pelos seus frutos os conhecereis. O Roberto pode ficar aqui falando. Mas se eu não der frutos para o reino, não tem sentido. Eu tenho que viver esse evangelho. Eu tenho que viver a prática. As pessoas querem ver em mim resultados. Tem muita gente que se afastou de mim, sabia? Porque eu errei um dia, várias vezes eu errei como um pecador, como você e outros qualquer erram. E queriam enxergar em mim o resultado. E aí eu fui amadurecendo com isso. Só que para elas é simplesmente impor, né? É regra, acabou. Tem que ser assim, pronto, acabou. É muito fácil falar dos outros, né? Mas para si próprio não precisa mudar. E aí, mas para mim foi maravilhoso as quedas da minha vida, porque me fizeram o quê? Amadurecer. Por isso que Deus permitiu todos os nossos patriarcas, profetas, os discípulos, todo mundo cair. Porque toda vez que eu caía, ele percebia, tá vendo? Se você tivesse ouvido a minha voz, eu estou te mostrando o caminho. Você saiu do caminho, você mudou a rota, agora volta para o caminho de novo. Volta para o caminho, eu vou fortalecer a tua fé, eu vou fortalecer a promessa no teu coração e a gente vai caminhar junto. Me dá o teu fardo, que é pesado, toma o meu jugo, que é leve, e a gente vai juntinho no meio do caminho. Assim, todas as vezes que eu caí, ele me deu a oportunidade de voltar, por isso que eu estou aqui. E aí ele me dá a oportunidade de voltar, e toda vez que eu levanto maior, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí eu entendi isso. Eu entendi e estou entendendo a cada dia mais. Então, se você vai perceber, olhar um pouquinho para trás, você vai ver que quem me conhece vai perceber que tem algumas coisas mudando, e vão mudar mais ainda. Agora, não é para te agradar, pode ter certeza disso, não é para agradar ser humano. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. É por isso que eu tenho passado por duras penas dentro de mim, porque é uma mudança de dentro para fora. Eu não estou preocupado com as pessoas que estão achando aqui fora, estou preocupado com a mudança que está fazendo em mim. É essa que tem que fazer, é essa que tem que prevalecer. Não é o que vai acontecer na tua vida. Eu quero que sim, eu consiga refletir tanto essa imagem e semelhança do Deus na tua vida, que você fala assim, caramba, não consigo, essa luz essa luz está me incomodando, eu preciso abrir para ela poder entrar na minha casa, aqui está muito escuro. E abra o teu coraçãozinho para essa luz invadir a tua casa, para dar sabor na tua vida. Para você fazer a pergunta assim, caraca, se esse miserável conseguiu, eu também consigo. Isso, essa é meu objetivo. É fazer, é ouvir, examinar e colocar em prática. Por isso que eu decidi também com o pai fazer isso assim, pai, vamos fazer essa representação, eu e você junto, me ajuda. É abrir o Start Day às 6h07 da manhã e também às 7h30, o momento de conexão ali, às 7h30 do livro de Gênesis. Já justamente para poder a gente colocar em prática. Por quê? Não é só de ouvir, é praticar também. Lembra da teoria? Não é só na teoria na sala de aula, é a prática aqui, no dia a dia. É eu e você. Por isso que eu te peço para você comentar, para você botar aqui os códigos que explodiu a tua cabeça na leitura. É para a gente exercitar, porque juntos a gente vai crescendo. A tua dúvida pode ser a dúvida de outros. A resposta que muitas das vezes eu vou te dar pode ser a resposta de um montão de perguntas que estão dentro das pessoas que elas não conseguem nem falar.
porque elas também não chegaram nesse nível de abrir a boca. E você que chegou no nível de abrir a boca, abra a boca, porque boca fechada mata. E você tem que abrir a boca para poder falar desse evangelho. O pouco conhecimento que você tem, se ele transforma uma vida. E você está achando que você não tem nada para oferecer. Você tem, e muito. A criança que nasceu ontem, ela já está na frente